Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável,
com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Bom dia, pessoal. Eu sou Priscila Esteves, Head of the Lab na Science Latino-Americana. Hoje a gente vai estar aqui com 3 convidados, o Thiago, o Gilvan e o Maurício. Vou compartilhar a minha tela aqui, a gente tem uma apresentação para vocês, mas a ideia é a gente ter uma discussão bem leve, bem informal, sobre a tecnologia Sensor-Based Sorting. Então, a gente conta com a participação de vocês, mandando perguntas para todos nós convidados. Como eu já falei, né, hoje é o Science Talks, or Sorting, sobre uma perspectiva multidisciplinar. Eu já falei, né, sou a Head of the Lab na Science Latino-Americana. A gente vai receber o professor Dr. Maurício Bergermann, da USP. Ele é graduado em Engenharia de Minas pela USP, mestre em Engenharia Mineral pela USP e doutor também em Engenharia Mineral pela USP. Tem ampla experiência em projetos de cobre, ferro, zinco, chumbo, fosfato, vanádio, titânio e materiais para construção civil e reciclagem de resíduos, bastante experiência na área de pré-concentração também, e para trazer para a gente uma perspectiva mais acadêmica de integração com outras tecnologias. A gente vai receber também o engenheiro de Minas, Gilvan Amorim, da Anexa. Ele é graduado em Engenharia de Minas pela UFG, cursa mestrado em Tecnologia Mineral pela UFMG, participou do Startup, Ramp-Up e Estabilização da planta de vazante do Orsorting, que é uma planta que a gente tem lá, e atualmente é engenheiro de beneficiamento da unidade de Aripuanã. Vai trazer para a gente uma perspectiva mais operacional, né, de como é ter um sorter, como é partir de uma etapa de testes para uma instalação industrial. E o Thiago Diniz é gerente de exploração da Valore. Ele é graduado em Geologia pela UFMG, mestre em Geologia Econômica pela Queen's University, experiência no desenvolvimento de projetos de exploração para cobre, ouro, zinco, elementos do grupo platina, fosfato e potássio no Brasil e no Canadá, que vai trazer para a gente uma perspectiva de como é desenvolver, né, um projeto e considerar a tecnologia Orsorting, como é que é a etapa, né, do centro de testes. Então, a ideia é a gente englobar desde a etapa de desenvolvimento de um projeto, integração com outras tecnologias, área acadêmica, até a parte de operação mesmo. Só, né, dar um contexto geral, falar um pouquinho da tecnologia de Orsorting. Para quem não conhece, a tecnologia de Orsorting é uma separação que a gente faz para partículas grosseiras, acima de 10 milímetros, e esse é o equipamento que a gente chama de Orsorting. Ele tem uma calha, né, vibratória, que é responsável por espalhar as partículas numa correia, e aqui tem uma correia onde estão localizados os sensores, e as partículas passam por lá. A gente pode combinar até 4 sensores, é o principal diferencial da Steinert. Aqui a gente coloca, né, sensor de cor, laser 3D indutivo, NIR, raio-x de transmissão e raio-x de fluorescência. Então, tem bastante flexibilidade. E aqui na frente, a gente tem uma barra de válvulas que faz a separação das partículas, né, baseado na resposta aos sensores. Então, a gente sempre vai ter 2 materiais. Um que é ejetado, que a gente chama de eject, e um que cai, chama o drop. E a tecnologia pode ser aplicada para pré-concentração, aumento de teor, né? Diversas aplicações aí. Espero que, tendo 3 convidados, a gente possa abordar o máximo possível. Aqui só para ter uma ideia, né, de uma planta, como é que é a cara de uma planta, diversas plantas na América Latina, todas essas fotos são instalações por aqui. A gente tem projetos Brasil, Chile, Peru, outros projetos, outros países na América Latina também, mas eu gosto de destacar esses 3 que são os principais. E tem plantas bem pequenas e simples, como essa daqui, eu brinco que é uma das plantas mais simples que a gente tem, até plantas com diversos equipamentos, né, assim, instalações bem grandes. Então, é uma tecnologia bem versátil que a gente consegue aplicar para diversas escalas, né, de mineração e também para diversas plantas. Vou passar um vídeo rapidinho, antes da gente... Não está compartilhando? Só um minutinho, o pessoal falou que não está compartilhando a tela. E agora?
Ô, gente, desculpa, não estava compartilhando a tela. Aqui o que eu passei, né? A carinha de todo mundo que vai estar aqui com a gente. Já falei o Maurício, o Gilvan e o Thiago. Aqui é a cara do equipamento e as plantas que eu falei. Espero que agora todo mundo esteja vendo. Agora eu vou passar um vídeo para vocês. We keep consuming the Earth's resources, as it was not just one planet. We exploit the planet beyond its limits. Nós consumimos os recursos da Terra como se ela não fosse só um planeta. A gente consome como se não houvesse fim. Mas esse problema pode ser resolvido e a Starnet quer resolver parte desses problemas. Exploramos o planeta além dos limites. É um problema muito grave, mas a equipe da Starnet tenta desenvolver soluções que vão resolver alguns dos maiores desafios do setor de mineração. Com a tecnologia de sensores da Starnet, que faz a separação de materiais e concentração baseada na resposta de sensores, conseguimos atingir o maior nível de recuperação, economizando energia e melhorando a produtividade dos processos de mineração, reduzindo a geração de finos, rejeitando a ganga e diminuindo o uso de represas, de barragens de rejeitos. Nossas tecnologias foram projetadas para se adaptar a projetos de brownfield ou greenfield em qualquer tipo de localização. Com soluções modulares, podemos inovar em termos de flexibilidade, usando muito menos recursos. As soluções modulares podem ser muito seguras. Temos centrais de testes no mundo inteiro que garantem que os nossos clientes entendam como que nós vamos melhorar o seu processo e melhorar os recursos com os recursos disponíveis. Nós queremos melhorar o mundo e o uso de recursos, e é isso que nos motiva. Estamos trabalhando juntos para melhorar o setor de mineração e melhorar o uso dos recursos do planeta. Ideias de separação para um mundo com recursos infinitos. Somos a Starnet. Agora voltamos, para a apresentação. Okay, back to our presentation. So now let's start asking questions. So first of all, I have a number of questions here to our guests, and they have prepared questions to ask each other as well. So we are going to have a number of perspectives from each of them. Let's start with my questions. First of all, Thiago, could you tell us, in a general context, how do you separate a very complex and different type of ore using the ore sorting technology? And how do you integrate the results within your project workflow? Good morning, Priscila. Good morning, everybody. Será bem interessante aí debater esse tema com outros nomes aí do setor. Vocês conseguem me ver, me ouvir muito bem? Ok. Bom, só para contextualizar um pouquinho a Valori, nós somos uma empresa com um projeto de exploração de platina e paládio no Ceará, projeto Pedra Branca. Nosso principal minério mineral é a cromita, embora haja também quantidades menores aí de sulfetos de ferro e níquel, como biotita e pintilandita. A Valori é uma empresa que investe muito em novas tecnologias. E é dentro desse contexto que a gente buscou o Sensor-Based Sorting, para tentar chegar em buscar novas tecnologias, fugir um pouco do convencional que é aplicado nessa indústria. Platina e paládio são normalmente testados aí via a principal rota de processo da flotação,
e as rotas de pré-concentração convencionais. Então, a gente buscou o sensor sorting principalmente por esse motivo. Nosso minério, a cromita, é caracteristicamente, né, alta densidade, então o sensor sorting tem um sensor especificamente, que é o XRP, que responde muito bem a minerais de alta densidade. Então, como a platina e o paládio está principalmente associada à cromita, foi com esse sentido que a gente buscou o sensor sorting. Tem dois estilos principais de mineralização. A cromita ela pode ocorrer de forma maciça ou disseminada. E aí é o grande desafio nosso. O sorting respondeu muito bem ao minério maciço e separou perfeitamente, né, devido à alta densidade aí. E os resultados também foram bastante satisfatórios para o minério disseminado. Então, começamos com o Rock by Rock, que é são separados aí materiais característicos de cada litotipo, né, que a gente imagina aí como material de alimentação. Ficar no escuro, mas eu acho que a gente não vai cair mais, não. Tá. Porque parece que tem algum problema de energia. Já pode
Agora. Conseguimos voltar. Desculpa, gente, a gente está tendo um problema de energia. Acho que está todo mundo, né? Já tanto tempo de home office, já temos que conviver com esse tipo de coisa. Desculpa, mas a gente estava na pergunta do Thiago. Thiago, se puder retomar. E mil desculpas por te interromper. Não, tudo bem. Eu não sei que momento aí a gente perdeu o sinal, mas só para recontextualizar aí, a Valori tem um projeto de exploração de platina e paládio no Ceará, projeto Pedra Branca. Nosso principal minério, e aí já indo direto à resposta, aí, nosso principal minério minério é a cromita, né? Embora haja quantidades menores aí de sulfetos de ferro e níquel, né? Como a pirrotita e a pentilandita. E por ser a cromita e tenha caracteristicamente, né, densidades mais altas, nosso minério também tem uma característica de ter uma densidade mais alta, e dentro da gama de sensores aí do ore sorting da Steinert tem o XRT, que se aplica muito bem a esse tipo de minério, né, com mais alta densidade, e foi com esse objetivo que a gente buscou o ore sorting na Steinert. Existem dois tipos básicos lá, de dois estilos principais de mineralização no nosso projeto. Seria um minério, a cromita maciça, os cromititos. Tem menor quantidade, né, menor volume, mas respondem pelos mais altos teores. E o minério disseminado, que é grande parte do volume, da massa aí do nosso recurso geológico, embora já com os teores um pouco inferiores. Então, a gente buscou entender como que esses dois tipos de mineralização se comportariam e como a gente poderia usar o sorting nas nossas rotas de processo. O projeto ainda, e aí talvez seja esse o nosso maior desafio, Priscila e pessoal, o projeto ainda está em fase de exploração, nós ainda estamos em expansão de recurso, os estudos de engenharia ainda são muito preliminares, os estudos visando o desenvolvimento de uma operação, ele ainda é muito preliminar, né? Mas a Valori já busca entender melhor como que o minério se comportaria usando aí rotas alternativas, né? Fugindo um pouco do convencional. Os testes rock by rock, que são os testes iniciais, responderam muito bem ao cromitito, principalmente, né? A gente conseguiu separar muito bem os cromititos maciços. O minério disseminado também respondeu satisfatoriamente, e a gente partiu para uma segunda etapa, que foi o bulk test. Foram coletados aí mais de 250 quilos de amostras de testemunhos de sondagem no projeto. Intervalos típicos, né? A gente selecionou e separou em grupos, litogrupos diferentes, fazendo aí um composite que seria próximo do que a gente espera que seja o material de alimentação na planta futuramente. E, novamente, os resultados do Rock by Rock foram comprovados, né? A gente conseguiu chegar recuperar muito bem o material maciço. O minério disseminado também tem uma faixa de ocorrência que a gente consegue recuperar bem. O estéreo é bem separado, é um estéreo bem típico, são granitos, gneiss, material bem quartzoso, densidade bem mais baixa, então respondeu muito bem ao XRT. A partir desse momento, a gente, nesse momento agora, a Valori busca avaliar aí como esses resultados vão impactar nas outras tecnologias que a gente vão interagir com as outras tecnologias que a gente está estudando. Estamos buscando entender melhor a mineralogia, liberação, como esses metais estão associados ali no minério, né, em termos de mineralogia e associações metálicas. E a gente está bem esperançoso com o ore sorting. Acho que ele pode ser bem interessante numa pré-concentração aí, associado com outras tecnologias. Mas tudo muito inicial, né? Como todo projeto em desenvolvimento, nessa fase os estudos são mais básicos. Eu brinco que às vezes é um trabalho de formiguinha, né? O início de um projeto. É difícil ter amostra, é difícil ter informação, porque às vezes a gente pega uma pilha, um projeto antigo, tem aquele geólogo que está lá há 20, 30 anos e que sabe te falar direitinho, né? A associação do ouro ou do elemento que você está buscando. Mas trabalhar com um projeto em fase de exploração tem pouca amostra, tem pouca informação, então é sempre desafiador.
mas, assim, acho que a gente conseguiu desenvolver bastante coisa legal, né? E a Valor bem focada em abordar tecnologias, né? Acho que tem sido bem interessante. Obrigada, Thiago. Minha próxima pergunta é para o professor Maurício. Como você avalia a tecnologia Sensor-Based Sorting em comparação com outras tecnologias aplicáveis a uma etapa de pré-concentração? E quais as principais dificuldades na avaliação e na comparação entre essas tecnologias? Que é até uma pergunta que a gente recebe bastante aqui, então vamos ter até uma opinião de especialista externo. Legal. Bom dia a todos e todas. Primeiro agradecer aí a Priscila, os colegas da Standard pelo convite. Bom dia, eu, Giovan, Thiago, prazer estar com vocês aqui e discutir esse tema tão importante, né, para o nosso setor, que é a pré-concentração, né, e formas de a gente conseguir otimizar os nossos circuitos e os nossos processos, né. Então, a primeira coisa, sempre que a gente fala de uma tecnologia comparada com outra, realmente o nosso objetivo, né, tem que ser sempre de buscar a melhor resposta para aquela aplicação. Então, melhor resultado, menor custo, e aí vai variar, claro, né, no nosso mundo sempre com o minério. Então, para pré-concentração nós podemos usar desde coisas bastante simples, peneiramento, né, separação magnética, separação densitária, e, né, o grande ator que a gente tem visto nos últimos anos, que é o ore sorting, né. Então, claro, que se o minério já responde bem para um peneiramento ou para uma separação magnética, uma coisa muito simples, essa vai ser a rota escolhida. Mas essa não é a realidade, né, para a maior parte dos nossos minérios. A gente até vê aqui no chat do evento, né, as pessoas já falando de minérios com liberações finas, né, onde você não tem uma separação tão evidente, né, do conjunto ali de minerais de minério, dos minerais de gangue. É importante dizer que no sorter, né, na pré-concentração, a gente está falando de uma liberação grossa, então nem sempre essa propriedade é tão simples de se separar, né? Então, de novo, para o peneiramento ou para uma separação magnética. E aí entra o ore sorter, né, para esses casos, né, mais difíceis, que é uma grande parcela aí da nossa realidade. Então, primeira coisa é isso, é uma questão de engenharia mesmo, custo, resultado, né? Falando aí da dificuldade, né, que também a Priscila comentou sempre, é a dúvida, né, que o pessoal traz. Realmente, num projeto Greenfield, né, sempre é uma dificuldade a gente avaliar esse tipo de coisa, porque a gente está falando de uma liberação grossa, a gente precisa de massas significativas para conseguir ter uma resposta, né? E aí eu acho que é uma característica interessante, né, da tecnologia de ore sorting, que você consegue, com uma relativa pequena massa, pelo menos avaliar a resposta de diferentes fragmentos, de diferentes tipos de minério, né, o que o sensor vai ler daquilo, né? Você não está rodando um piloto, você não está colocando o minério no equipamento e separando igual, né, o vídeo que a Priscila mostrou, mas você já consegue fazer uma primeira avaliação. Então isso para a gente é muito importante, né? A dificuldade que a gente tem realmente é de massa, né? É de material disponível, a gente sabe o custo de um furo de sonda, a gente sabe a dificuldade num projeto Greenfield de você ter material. Então, nesse sentido, tecnologias como o ore sorter facilitam a nossa vida, né, ao permitir essa primeira, né, aproximação só testando diferentes sensores e vendo como que os minérios daquela mina vão responder a essa tecnologia. O pessoal realmente nessa etapa de exploração segura a amostra como se fosse uma preciosidade, né? O Thiago está aí para comprovar, com certeza. Mas obrigada, Maurício. Minha próxima pergunta vai ser para o Gilvan. O Gilvan, né, operou, já fez várias apresentações também em outros eventos sobre a planta de vazante, né? E lá eu brinco que é uma empresa que fez muito com pouco, era uma planta piloto para teste mesmo, e que foi transformada em uma unidade operacional. Já tem bastante coisa publicada sobre esse projeto, é um projeto de grande sucesso. E eu queria saber, Gilvan, a pergunta, né, que também vários clientes fazem para a gente, quais foram os aspectos mais importantes, né, nessa transição entre uma planta piloto de teste e ir para uma planta industrial? Vocês realmente mantiveram basicamente a mesma estrutura, fizeram alguns ajustes, né, mas conseguiram extrair muito com muito pouco, pelo menos na minha opinião. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, o que você acha que foi importante
e assim, o ponto principal para esse sucesso na transição. Bom dia, pessoal. Bom dia, Priscila. Obrigado pelo convite. Bom dia, professor Maurício. Bom dia, Tiago. Eu acho assim, né, que a parte técnica, a gente teve essa confirmação na parte de teste piloto, né, então a gente via que o nosso mineral-minério, que é a belemnita, separava bem dos nossos principais estéreos, né, dolomita, filito, marga, mas quando a gente vem de um teste para a parte, né, de aplicar na operação, quando o equipamento é entregue para a operação, eu acho que o grande valor que a gente teve assim, foi as pessoas. Eu acho que acreditar nas pessoas, acreditar nas ideias, a gente teve muitas ideias inovadoras que veio do chão de fábrica, dos nossos operadores, da nossa supervisão. Então, a gente acreditar nessas ideias, correr atrás, né, e buscar parceria. Eu acho que a sinergia dentro de Vazante foi muito grande, desde a geologia, desde a operação de mina, entre processo, tecnologia, a operação de beneficiamento. Então, essa sinergia, ela proporcionou a gente fazer esses ganhos, essas modificações simples, né? A gente teve, assim, custos bastante risórios em relação aos resultados que a gente obteve, né? Eu também não poderia deixar de falar da parceria com a Steint. Vocês estiveram várias vezes lá nos ajudando, nos apoiando, né? Então, acho que juntando tudo isso que eu falei, a gente obteve esse sucesso aí de sair de uma planta de teste, botar uma planta em operação e estar em full quotation, que a gente chama hoje, né? Está tirando o máximo que a gente pode tirar hoje de vazante lá com essa planta. Não, legal, Gilvan, adorei. Acho que a resposta não poderia ter sido mais surpreendente e melhor, assim. A gente tem vários clientes que têm uma planta e eu brinco assim, que se o cliente não abraçar, né, a equipe, desde a geologia até a operação, realmente os resultados não são os melhores possíveis. Concordo plenamente com você. Vou mudar um pouquinho a ordem, agora eu vou voltar para o Maurício e vou fazer as perguntas dos participantes. E aí eu vou fazer todas, para a gente otimizar o tempo, a gente tem meia hora, eu vou fazer as perguntas, né, do Tiago e do Gilvan para o Maurício, que aí o Maurício pega o tempo e já pode dividir com as respostas, tá? Pergunta do Tiago para o Maurício. Normalmente, o material rejeitado no sorter possui uma maior tenacidade e abrasividade... Desculpa, eu estou lendo ao contrário. A pergunta é do Maurício para o Tiago. Normalmente, o material rejeitado no sorter possui uma maior tenacidade e abrasividade que o produto. Vocês avaliaram os impactos que a pré-concentração terá na comminuição, com a eventual redução da tenacidade e abrasividade do minério que irá alimentar a usina? Em relação à barragem de rejeitos, qual será o impacto da geração de um rejeito grosso da pré-concentração? E a pergunta, né, do Gilvan para o Tiago. Como você vê os avanços da aplicação de ore sorting no Brasil atualmente e quais as perspectivas para um futuro próximo? Bom, respondendo aí ao Maurício, a Valore ainda não avaliou os possíveis efeitos na comminuição. A gente acredita que com certeza terá efeito aí, né, uma vez que principalmente o nosso material estéreo, ele realmente tem uma tenacidade maior, uma abrasividade maior, né? Nós estamos falando aí de gneiss, de granitos. Existem associados com a mineralização anfibolitos e rochas ultramáficas estéreis que não teriam uma tenacidade e abrasividade próximos do minério, eu acredito, mas eu acho que em grande parte sim a gente vai ter um efeito na comminuição. Como eu falei previamente, a Valore ainda está em fases iniciais, né, de testar essas novas tecnologias, fugir um pouco do que foi convencionalmente testado lá por operadores anteriores, né. A gente está com o projeto há menos de 2 anos, né, e o foco tem sido realmente em exploração. Mas aos poucos a gente vai evoluindo a parte de desenvolvimento, de engenharia, e acredito que isso será objeto de estudo aí muito em breve. Em relação ao rejeito, às barragens, eu acho que o maior exemplo aí, o Gilvan pode até falar melhor, eles melhoraram bastante a efetividade da planta, né? E consequentemente, se reduz o volume de rejeito que é gerado,
Aumenta um pouquinho o estéreo, talvez, né? Mas é muito mais fácil de lidar, eu imagino. Então, acredito que no nosso projeto a gente vai ter um resultado similar, e eu acho que acho que esse é talvez o grande trunfo do sorting, reduzir custo, melhorar a efetividade da planta, ambientalmente é mais amigável, né? Diminuir a quantidade de rejeito. Então, assim, acho que só temos bons frutos a colher aí, né? Mas a Valori está ainda iniciando esse processo de detalhamento dessa engenharia aí, das rotas de processo. E no caso respondendo... também é regrada, né? Eu peço desculpas. No caso de vocês, a água também é regrada, né? Então, a troca de rejeito por estéreo também acaba sendo bem-vinda. Sim, com certeza. Quanto menos água necessária aí no processo, quanto mais água necessária no processo a gente diminuir, aí melhor, né? É uma região bem seca, né? O Ceará, a gente está no sertão cearense, então a água é um bem muito necessário. A gente tem que ter isso em mente, sim, com certeza. Respondendo aí a pergunta do Gilvan, bom, assim, a gente tende a ver o wall sorting como o Maurício até adiantou, eu acho que é o futuro, né? A gente tem está cada vez mais difícil encontrar depósitos de alto teor, né? Existe uma queda natural aí dos teores, então eu acho que a tendência são novas tecnologias, a gente fugir do convencional, buscar rotas alternativas, e eu acho que o sorting está bem posicionado aí para atender essa demanda. O que histórias de sucesso, né, como a da Nexa e outras mais aí, inspiram também os novos projetos, os projetos que ainda estão em fase de desenvolvimento, a investir nessas tecnologias. Eu acho que os grandes depósitos de alto teor, eles já foram encontrados e já estão sendo minerados, né? O que a gente tem que buscar aí é tentar colocar os depósitos marginais em operação também, e o wall sorting vem para melhorar isso daí, com certeza. Bom, acho que seria mais ou menos isso aí para responder o Gilvan. Não, maravilha. E a gente percebe bem isso, viu, Thiago? Assim, a gente trabalha com vários commodities, né? Desde polimetálicos, ouro, ferro, e cada vez a gente vem recebendo uma demanda maior por aumentar um pouco o teor, viabilizar economicamente uma reserva, né? Então, eu acho que a gente, infelizmente, não vai ter como fugir disso, não, né? A tecnologia tem que ser nosso aliado para viabilizar aí os depósitos futuros. Agora eu vou fazer as perguntas para o Maurício. Agora eu vou fazer chat. A pergunta do Gilvan para o Maurício. Como as universidades têm colaborado para o desenvolvimento das aplicações de Sensor-Based Sorting? Eu sou suspeita, Gilvan, eu vim, né, da área acadêmica, fiz mestrado, doutorado, e eu sempre briguei que eu achava que tinha que estar muito próximo, e brigo até hoje, né? Assim, né? À toa que eu fiz questão de ter o Maurício, representante, né, da área acadêmica com a gente, então adorei sua pergunta. E a pergunta do Thiago para o Maurício. Você acredita que haja potencial para crescimento das parcerias entre a indústria mineral brasileira e pesquisadores e universidades? De que forma o setor pode se beneficiar dos projetos de pesquisa em andamento? E como melhorar o aproveitamento e efetividade dos métodos de pré-concentração física em minérios disseminados, comumente com baixo grau de liberação em faixas granulométricas maiores? Rotas alternativas viáveis passariam necessariamente por cominuição ou ainda ensaios de pré-concentração de minerais de ganga? Obrigado, Priscila, Gilvan, Thiago, pelas perguntas. Então, começando aí pela pergunta do Gilvan, eu acho que a primeira coisa que a universidade pode e deve contribuir é apresentando essa tecnologia, né, aos seus alunos, trazendo esse assunto à tona, trazendo isso de uma forma ampla, né? Então, como eu falei, quais as técnicas podem ser usadas, peneiramento, o que pode ser, né? Separação magnética, densitária, sorter, o que pode ser feito antes, né? Então, existe um desmonte, né? Que, se bem trabalhado, já pode começar a ajudar nessa liberação, né? Grossa. O tipo de britagem que você faz, não é? O conceito de cominuição seletiva,
que a gente também começa a ouvir falar bastante, né? Então, britagem de impacto, britagem de rolos de alta pressão, né? Usando HPGR, e então isso também pode impactar aí um pouco nessa liberação mineral. O que vai acontecer depois, né? Então, isso que o Thiago falou, a minha ganga, ela tende a ser mais tenaz, mais abrasiva, eventualmente, que nem no caso de vocês, né, Giovana, você pode ter até um impacto de qualidade, né, ao tirar a ganga antes da moagem, e vai te ajudar bastante na qualidade. Então, a flota, a universidade, ela agrega muito nisso, né, em trazer isso para a discussão, mostrar como avaliar isso corretamente e, claro, no desenvolvimento das tecnologias, né, então das aplicações, a gente sabe que cada caso é um caso, então isso tem que ser bastante estudado para investigar o potencial ganho de cada, né, em cada minério e, claro, buscar novas tecnologias, novos sensores. Então a gente vê aí, né, que os próprios fabricantes têm parcerias muito grandes com universidades no Brasil e no mundo, né? E aí, passando para a pergunta do Thiago, então eu acho que sim, a gente tem aí um potencial muito grande, né? E o ganho é esse que eu falei, a gente conseguir mostrar, né, o que a pré-concentração pode trazer para os projetos, né, que ganhos que esses projetos podem ter, que são muito significativos e na cadeia toda, né? A gente está falando de, além de tudo isso que a gente já falou aqui, a gente está falando de melhorar, você pode diminuir o teor de corte, né, ao descartar a ganga, você consegue lavrar mais material da mina, você pode descartar material numa pilha, não precisa de uma barragem, então economiza com barragem, enfim. Então a universidade ela pode ajudar, né, na visualização e na quantificação de todos esses ganhos, né. E falando sobre os métodos, né, Thiago, e aí vem até essa sua pergunta, está em linha com o questionamento da Laura, que a gente recebeu aqui, eu ia já comentar. Então, só primeiro respondendo a Laura, né, o ore sorter, né, Laura, e boa parte dos métodos de pré-concentração vão funcionar melhor para materiais um pouco mais grossos, né, a gente está falando acima de 5, 10 milímetros. Isso vai variar um pouquinho da técnica, variar um pouquinho do material, mas em geral abaixo disso já é difícil, já é um material que a gente em geral peneira e vai direto para moagem, né? Agora, a Laura pergunta, né, da similaridade com elementos de ganga, né? E o Thiago pergunta aí da questão de liberação, né? Que você não tem essa liberação nas faixas mais grossas. Então, esse é o desafio, né? Tanto da gente olhar a técnica, né, que a gente vai usar, peneiramento, separação magnética, né, quanto se vai funcionar ou não. Primeiro que nem sempre vai funcionar, realmente se você tem um material muito homogêneo ou com uma liberação muito fina, né, que numa fração grossa você não consegue liberar, aí fica difícil. Existem coisas como o bulk ore sorter, né, que aí é para materiais bastante homogêneos, mas que eventualmente você está lá numa região da mina que entrou no estéreo, né? Então você lavra esse estéreo, aí o bulk ore sorter ele não separa fragmento, né, igual a Priscila falou, ele separa, né, sim ou não, né? Ou vai tudo para a planta ou vai tudo para o estéreo, né? Então aí pode ser uma opção para simplesmente, né, quando você está lavrando regiões de estéreo, né, mas no mais, materiais muito disseminados ou que tem pouca diferença, vai realmente, eventualmente, ser difícil. Agora, existem técnicas mais caras, né, e, por exemplo, o ciclone de meio denso, que aí você consegue separar material bastante fino, até a faixa de 1 milímetro, né, e aí você consegue já pegar essa liberação mais fina. Então é isso, acho que a gente tem que olhar, né, para o minério, ver o que ele tem a dizer para a gente. Cada técnica vai funcionar bem para uma aplicação, né, e destacar, né, aí acho que é importante a gente destacar a grande vantagem que o ore sorter tem, que é de trabalhar seco, né, isso é uma grande vantagem de ter diversos sensores que você consegue eventualmente capturar essas pequenas diferenças que você vai ter no seu minério, né, seja no caso do Thiago, no caso da Laura, né. Então, realmente, ele é um ferramental muito maior para a gente do que a gente ficar preso ali só na, por exemplo, separação de tamanho, ou só na susceptibilidade magnética, ou só na diferença de densidade que os outros métodos trazem para a gente. Então, é isso. Espero ter respondido aí as dúvidas. Obrigada, Maurício. Concordo. Primeiro, né, homogeneidade é a primeira palavra que eu gosto de falar. É tudo igual, tem tudo teor, então tem que separar, né? Mas quando tem a flexibilidade, né, de
você tem várias outras características físicas, cor, densidade, você consegue combinar todas essas características para criar um critério de separação. Então, você ganha bem flexibilidade, tanto no critério de separação, quanto no objetivo, né? Igual você falou, às vezes áreas que você vai ter mais estéreo, né? Tá um pouco mais diluído o material, ou as circunstâncias mudam um pouco de preço, o objetivo muda, né? O retorno econômico necessita que o processamento mude um pouquinho, o teor de alimentação, então a gente consegue ganhar toda essa flexibilidade, como você mesmo falou. E agora, as últimas perguntas para o Gilvan. Pergunta do Maurício para o Gilvan. Com o uso do software, foi possível reduzir o teor de corte da amina? E aí, acho que o Gilvan, né, já estou até dando pitaco, porque eu conheço um pouquinho do projeto, podia até falar do critério, né, principal de vocês. Muita gente tem o objetivo teor do produto, recuperação metalúrgica, o critério da ANEX era um pouquinho diferente, né, para a eliminação do material, e tem exatamente a ver com a pergunta do Maurício. E outra pergunta, quais os maiores desafios, a pergunta do Thiago, para o Gilvan, quais os maiores desafios e aprendizados enfrentados durante a implantação do sorting em escala de operação? Como foi a transição entre as fases de teste e implantação? E durante a fase de teste, de que forma o estilo de mineralização de zinco em vazante influenciou o avanço dos resultados e definição dos melhores sensores a serem adotados? Primeiramente, obrigado pelas perguntas aí, né? Vamos lá. Em relação aí ao teor de corte, né? Acho que a Priscila já conhece bem aí, tem um trabalho publicado também da equipe do Jorge, né? A gente tem duas frentes, né? Eu acho que, como já foi comentado pelo professor Maurício e pelo Thiago, quando esse material está disseminado, a gente tem um cenário um pouquinho mais complexo. Ele funciona bem, a gente consegue pegar o material aí de 2,5%, 3%, e levar aí para 5%, 6%. Só que, né, quando a gente tem um material maciço ali que foi diluído, por exemplo, a gente teve uma frente ali de diluição, que a gente vem com estéreo franco, o equipamento funciona super bem. Então, a gente consegue fazer rejeitos muito baixos, abaixo de 1% aí, fazer uma recuperação metalúrgica muito boa, até com esse material com teor de alimentação um pouco menor, né? Assim, atualmente, o sorter, ele trabalha em vazante para isso também, a gente tem várias aplicações, a gente trabalha aí com material de 4A8, que são os materiais mais encontrados, mas a geologia já faz uma separação em loco, né, desse material que a gente chama de teor marginal, que ele está aí entre 2,5% a 4%, e eles colocam esse material separado na superfície para nós. Então, quando a gente vê um material potencial, a gente separa ele e leva para o sorter, né, dentro disso que eu expliquei, mas tem um bom funcionamento, sim, para passar esse material abaixo do cutoff aí. Em relação à pergunta do Thiago, né, dos desafios, eu acho que um dos maiores desafios que a gente teve foi justamente o período chuvoso. Vazante é uma cidade que chove bastante durante o ano, né? Não é uma cidade assim como a gente tem aí no Ceará ou na Ferbasa, lá em Andorinhas, né, que chove pouco. A gente tem muita dificuldade no período chuvoso. Então, assim, suja muito a correia, a questão dos finos, né, ela nos atrapalha muito. A gente fez alguns trabalhos que ajudou a mitigar isso em relação ao espaçamento da proteção do raio-x e a correia, também em relação a raspadores, limpeza automática, etc. Mas eu acho que um dos principais desafios aí para o sorter é a questão da chuva, juntando ali com aquele material fino, né, que nos prejudica bastante. Falando em relação à transição, né, desde lá no começo que eu trouxe, acho que o engajamento entre as equipes, e também em relação à equipe de manutenção, que ela abraçou também muito o sorter. Então, a gente fez muitas modificações estruturais. Exemplo, a gente tinha uma calha de alimentação que não tinha uma residência muito alta, então a gente aumentou o tempo de residência ali. A IHM do equipamento, ela ficava dentro da sala elétrica, então toda vez que o equipamento desarmava, eu tinha que trazer um eletricista, então a gente traz a IHM para fora da sala elétrica, e diversas outras mudanças que a gente fez, né? Até a própria área, na fase de teste, era uma área que não era concretada. Então, a gente concretou toda a área do sorter, melhorando ali para fazer as limpezas. Então, a gente reduziu muito o tempo de limpeza, o tempo de parada, para fazer essa transição.
E olhando assim para a mineralogia de vazante, né, como ela contribui para os sensores, a gente tem uma densidade muito discrepante entre o minério que é a vedemita, ele fica aí de 3,8 a 4,2 do nosso estéreo franco. Então, a gente tem dolomita, filito, marga também, eles estão todos abaixo de 3. Então, isso nos permite fazer essa boa separação. Hoje a gente trabalha só com um XRT também, né, com transmitância. Porém, para estudos futuros, né, a gente tem aí a combinação entre o laser e o XRT. Então, isso vai nos permitir uma maior assertividade, né? A gente tem projetos aí para tentar implementar mais sortes em vazante. Então, acredito que essa combinação vai trazer uma melhor efetividade aí da separação, da leitura, como um todo. Acho que é isso, Priscila. Acho que eu respondi todas as perguntas aí. Não, com certeza. Eu tive lá em Vazante recentemente e realmente vi todas essas modificações. Eu tive lá em 2019 e voltei só esse ano. E realmente estava bem diferente. Inclusive, peguei várias dicas. A questão de concretar, né, a área é uma coisa tão simples, mas que já ajudou tanto, né, até com os finos. A chuva, eu lembro que foi um desafio, né? Eu brinco que o problema não é nem a umidade. O problema é a presença de fino, que o fino com umidade vira barro. E aí é que é o problema. E eu acho que, assim, vocês encararam os desafios e conseguiram soluções muito simples, né? Imagino que, igual você falou, pegando a solução dos operadores, ouvindo as pessoas mesmo, que às vezes têm ideias pequenas, mas brilhantes, que resolvem problemas que às vezes a gente está querendo soluções muito complexas, né? Vocês realmente estão de parabéns. Eu adoro aquele projeto de vazante e eu sempre falo com os clientes, eles fizeram muito com pouco. Exatamente. Queria, né, antes de trazer as perguntas de fora, agradecer a vocês pela disponibilidade, pela participação. Desculpa a falta de energia aqui, mas no final acabou dando tudo certo. Então, agora eu vou trazer algumas perguntas de fora, que eu estou recebendo aqui. E aí eu vou dar uma comentada. As perguntas não estão direcionadas para as pessoas, não. Então, eu vou dar uma comentada e aí talvez vocês podem mesmo tomar a liberdade de quem tiver mais familiaridade, né, com o assunto, de comentar a pergunta. Primeira pergunta do Rafael Brandão. Em geral, o sorter é considerado em um projeto de mineração como uma forma de otimizar processos ou aproveitar materiais marginais. De uma outra forma, durante a exploração de um depósito, ele poderia ser considerado como premissa para o aproveitamento... Espera aí que a pergunta está faltando um pedaço. Para o aproveitamento econômico de determinada jazida, ainda no momento da exploração, como premissa essencial do projeto. Qual a visão de vocês sobre esse conceito e as potenciais implicações nas atividades de exploração? Vou só dar uma comentada na pergunta, né? Eu concordo plenamente e a gente vê várias vezes com clientes aqui que tem um depósito e tem uma área que não é viável economicamente ou tem um teor que é muito baixo, que eles não consideram, né, para uma fase inicial. E muitas vezes o pessoal traz um material e começa a descobrir outras áreas potenciais. A gente vê que a tecnologia, pelo fato de aumentar um pouquinho o teor, começa a viabilizar, né, áreas que antes eram consideradas não econômicas. Queria saber se vocês concordam, o que vocês têm a dizer. E tem até, a gente comentou um pouquinho, né, sobre o decréscimo, né, nos teores mesmo, que a gente não tem os depósitos de antes. Acho que foi até uma pergunta que o Thiago respondeu. Então, talvez pré-concentração, eu coloco, né, que é o objetivo da discussão, mas outras técnicas também possam ajudar nisso aí. O que vocês acham? Bom, eu acho bem interessante a pergunta do Rafael, tomando a frente aqui na resposta. Eu acho que o grande desafio seria bem interessante se a gente conseguisse realmente já iniciar a aplicação da técnica, né, nas fases iniciais de desenvolvimento de qualquer projeto, na fase de exploração. Acho que a grande dificuldade é o que a gente conversou aqui também, em relação ao recurso, né, recurso financeiro, que num projeto dessa fase, muitas vezes ele é dedicado à expansão do depósito, à expansão da jazida, né? E a alavancagem de teor também. Eu acho que a gente vai buscar sempre ali a sondagem em zonas de mais alto teor. Então, nesse momento de exploração, a dificuldade, o desafio, eu acho que seria esse, alocar a disponibilidade de recurso financeiro para iniciar estudos de engenharia, né?
no momento está todo mundo realmente focado em desenvolver o depósito, em expandir o recurso geológico. Mas uma vez determinado esse baixo teor e a baixa viabilidade para ensaios mais convencionais, para rotas de processos mais convencionais, eu acho que uma ótima saída são os testes de ore sorting. O professor Maurício mencionou, assim, a necessidade de massa é muito menor, né? Então, acho super interessante a pergunta do Rafael. Acho que cabe às empresas hoje que estão envolvidas no mercado, no setor de exploração, abrirem um pouco a cabeça para essas novas tecnologias, para o ore sorting e para tentar aí, melhorar a recuperação de minérios de baixo teor já nas fases iniciais de desenvolvimento. Legal. E a gente vê, assim, né, a empresa está no mundo inteiro, então, muitas vezes, junior companies fora do Brasil estão mais acostumadas, né, a fazer isso, né, pelo próprio modelo de negócio. Aqui eu acho que é algo que está começando. Eu acho que o cliente, né, que a gente avançou mais numa fase de exploração foi realmente a Valor. Espero que venham novos projetos nessa fase de exploração. Mas alguém quer comentar a pergunta ou podemos ir para a próxima? Priscila, eu gostaria de comentar em relação ao todo, né? Quando a gente olha para os projetos que estão por vir, né, a gente já pensa em uma filtragem de rejeito, deposição de rejeito a seco, né? Então, assim, a gente tem um OPEX muito grande para isso, além do CAPEX, a gente ainda tem um OPEX muito grande para fazer essa deposição, esse empilhamento, né? Então, quando a gente vem com o sorter ali e consegue tirar isso antes de entrar na planta, né, eu consigo reduzir o custo de moagem, todo o custo de processamento ali com reagentes e todo o custo de empilhamento também, que hoje em dia isso é o novo normal, né? A gente não vai ter barragens mais. Então, acho que o sorter vem para isso e se você olhar para o todo, assim, o ganho é muito grande, porque acaba que o sorter em si também tem um custo muito menor que essas outras operações unitárias. Com certeza. O custo operacional acaba sendo bem reduzido, né? Temos 7 minutos. Vou tentar trazer mais 2 perguntas aqui. Laura Vinalvino. Boa tarde. Para minérios que possuem grau de liberação de faixa muito fina, o sorter é eficiente? Ademais, ele é funcional para minérios que sejam muito parecidos com os seus contaminantes? Quais os desafios e oportunidades nesse sentido? Já vou tomar a liberdade também de começar a responder a pergunta da Laura, né? Mas o Bergman já até falou um pouquinho também sobre o tamanho mínimo. A gente trabalha com tamanho mínimo 8 a 10 milímetros. Em alguns casos específicos, a gente tenta trabalhar com 6. A Nexa trabalha até com bastante fino, né, Giovana? Mas não é a condição ideal. E, assim, a gente não consegue detectar partículas muito pequenas, né? Então, a gente não consegue separar. Para o material abaixo de 6, 8 milímetros, realmente outras técnicas, igual a Maurício colocou, né? Do ciclone, eu nem conheço essa técnica. Como chama, Maurício? Ciclone de meio denso. Ciclone com meio denso ou um próprio peneiramento, né? Para polimetálicos ou materiais que têm sulfeto, por exemplo, os sulfetos são mais friáveis, então eles já têm o upgrade natural. Então, realmente, outras técnicas são necessárias para esse material mais fino. A mesma forma que o material todo homogêneo, tudo com o mesmo teor, não tem muito o que separar do que. E aí, talvez, começar a utilizar, a pensar em métodos de cominuição, né, que gerem maior seletividade, seja um caminho para tentar concentrar um pouco mais grosso. Talvez o Maurício possa até falar melhor que eu nessa questão. Sim, a gente tem que, novamente, né, olhar o que o minério tem a nos dizer, né, e buscar essas alternativas, né? Então, sim, podemos tentar uma combinação seletiva, né? Podemos ir avaliando, né, em que tamanho ali a gente consegue alguma separação. Eu tenho visto que tem perguntas, né, nessa linha de como fazer isso na questão da exploração, e aí eu acho que entra muito o conhecimento geológico, né? Quer dizer, o geólogo conhece o seu minério, sabe ali a característica, a gente já tem, né, a partir daí já dá para ter uma boa ideia, né, se isso vai ser possível separar ou não, né, o geólogo conversando com o engenheiro de processo, aí vem muito uma coisa, né, da integração das equipes, né, então mesmo sem ensaio você já consegue ter uma ideia, né, e para depois ir desenvolvendo isso ao longo aí, né, como o Thiago bem colocou, ao longo do desenvolvimento do processo, né, do projeto. Não, é um processo que envolve todo mundo mesmo. A gente tem o centro de teste aqui, a gente faz questão de receber os clientes
justamente porque o conhecimento geológico, né, e do engenheiro, tanto do geólogo quanto do engenheiro de processo, eles são determinantes. Não é uma amostra que a gente recebe e simplesmente faz um trabalho em cima dela. A gente conta muito com essas informações. Como você falou, o minério fala muito, né? Ele fala, tudo que a gente desenvolve é baseado nisso. Passando aqui para encerrar, o Adelson manda: Gilvan, parabéns. A planta de Geosorter contribuindo significativamente para a operação de pré-concentração de vazante em escala industrial. Um grande aprendizado, até mesmo porque estamos com redução do teor do ROM. Ademais, abrindo espaço para tratar rejeitos de barragens e, assim como a disposição a seco, um próprio descomissionamento da barragem que estava em operação. A gente até comentou, né, na hora que a gente falou da barragem, mas realmente liberam espaço e, igual vocês mesmos já comentaram, né, com o espaço que o estéreo que a gente estava tirando ali no sorter liberou para alimentar com o material da barragem. Obrigada, Adelson, pelo comentário. Quer comentar aí, Gilvan? Eu só agradecer o Adelson aí, eu acho que reconhecê-lo também, eu acho que a equipe dele de tecnologia, junto com o Jorge Lucas e todos, fizeram acontecer lá em Vazante para trazer o sorter, né, e passaram para a operação aí e nós conseguimos colocar em prática. Maravilha. Uma pergunta aqui, última pergunta, faltam 2 minutinhos. Vitório Caparelli, quais os recursos de testes que a Steinert dispõe no Brasil? A gente tem desde 2019, né? Isso mesmo vou responder, que é exatamente a minha responsabilidade aqui na Steinert. Desde 2019, a gente tem um laboratório aqui no Brasil, fica em Matosinhos, pertinho do aeroporto aqui de Belo Horizonte, e a gente consegue atender toda a América Latina, né, com testes aqui. Antes, a gente precisava mandar o material para os Estados Unidos ou para a Alemanha, o que dificultava bastante, né, o acesso dos clientes ao teste, e agora a gente já consegue fazer tudo localmente. Para qualquer dúvida ou qualquer necessidade, a gente fica à disposição. A gente vai estar aí de tarde no painel, o stand, nem sei como é que chama, ainda não estou acostumada com essa vida online, mas a gente está lá à disposição no nosso stand online e espero que, né, na próxima edição da Expo Vibram a gente possa encontrar todo mundo, fazer um painel todo mundo presente, né, na mesma sala. Estamos na expectativa que a Expo Vibram para todo mundo do setor mineral, acho que é sempre um evento muito especial e muito esperado, né? Mas, no mais, pegar o último minutinho para agradecer mesmo a disponibilidade, a presença de vocês. Acho que foi muito bom contar, né, com diferentes perspectivas, várias ideias, um sobre a área do outro. Queria agradecer mesmo de verdade e espero que a gente possa estreitar, né, as relações, fazer outras oportunidades para a gente conversar e presencialmente, né, espero que em breve, ano que vem, se Deus quiser. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Priscila, pelo convite. Até mais, pessoal. Parabéns pela Steinert pelo sucesso aí. Obrigada. Obrigado. E quem tiver mais perguntas, pode ir mandando no chat ou no stand que a gente vai respondendo, tá, gente? E vou contar também com o pessoal, depois se eu precisar de mandar pergunta para vocês, contar com vocês também. Grande abraço. Tchau, gente. Com certeza. Tchau.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.